Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 26 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E se você estranhou essa mudança no horário, normalmente é 8 da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiev, é porque entrou o horário de verão deles lá, né? Então são de fato 2 horas da tarde, entre finalzinho de março e finalzinho de outubro, eles têm esse horário de verão lá na Ucrânia, né? O vídeo dos russos que a gente mostrou ontem, que eles reclamam de estarem sendo usados como bucha de canhão e que a unidade deles tem pessoal que fica na retaguarda para matar quem recua e coisa e tal, isso causou muita discussão lá na Rússia. Um blogger militar russo identificou cada uma das pessoas que estava naquele vídeo e botou o nome das pessoas, ligou o perfil no VK deles lá. E, no final das contas, isso está dando uma grande discussão. Muita gente criticando as pessoas por estarem falando contra esses métodos, outros dizendo que é um absurdo mesmo, que estão sofrendo a mesma coisa. Está causando uma grande discussão lá na Rússia isso, né? Ucranianos recapturaram uma instalação próxima de Optiny, aqui em Avdiivka, mostrando o quão frágil é o domínio russo ali na região, né? O quanto a ofensiva russa ali não tem substância de fato. E surgiu uma outra explicação sobre por que os ucranianos não abandonaram Bakhmut, continuaram lutando ali. E, de certa forma, essa explicação também explica o porquê de Avdiivka. Por que os ucranianos estão meio que deixando os russos avançar um pouquinho ali em Avdiivka, né? A explicação é simples, é porque os ucranianos não querem deixar os russos pararem, fazerem uma pausa na guerra que certamente eles fariam se tomassem Bakhmut, né? Vamos entender esse assunto depois em mais detalhe. O Putin avisou que vai instalar mísseis nucleares em Belarus. Então, bem aqui no centro da Europa e coisa e tal. Pessoal, todo mundo preocupado com isso, fazendo um escarcéu disso daí, sendo que não tem motivo nenhum para isso. Os russos já têm mísseis aqui em Kaliningrado, então não faz muita diferença mísseis em Belarus, né? É só mais uma pequena tentativa de chantagem nuclear, padrão do Putin. Sempre que ele começa a perder, que ele vê que a perspectiva dele no campo de batalha é ruim, ele apela para essa cartada nuclear, e o que você está vendo tanta gente discutir isso daí é a propaganda russa, que quer fazer disso uma grande questão. Isso não é novidade nenhuma, a gente vai mostrar aqui, e não faz diferença nenhuma. A OTAN muito provavelmente vai só fazer reclamar formalmente disso daí e talvez mandar mais arma para a Ucrânia, mas não vai fazer tomar nenhuma atitude em relação a isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por John27, Eder Sena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com um incêndio, mais um grande incêndio lá na Rússia. Dessa daqui em Voskeresk, uma planta de produção de chumbo lá na Rússia, então um grande complexo industrial. Dá para ver aqui, a nuvem tá bem grande aqui em cima da cidade, dá para ver o incêndio aqui nessa região aqui, mas ao fundo uma planta de produção de chumbo, então pegou fogo lá na Rússia, mais um desses incêndios. Isso aqui provavelmente é acidente ou é falta de capacidade mesmo, o Vladimir fumando, mas é só para mostrar o quão comum é esse tipo de coisa, né? Uma outra situação, a gente já não sabe, pode ser que seja também um acidente, pode ser que seja um ataque ucraniano. Isso aqui aconteceu em Azov. Azov fica perto aqui de Rostov-on-Don. Aqui, tá vendo? Azov, essa cidadezinha aqui, próxima de Rostov-on-Don. Alguma coisa no porto explodiu, vamos ouvir aqui. Não dá para ver nada, o barulho, só dá para ouvir o barulho do que aconteceu, mas deu para ver que foi uma grande explosão ali na região do porto ali de Azov, né? Aí aqui já não dá para saber. É possível que tenha sido só acidente também, mas será que teve algum ataque ucraniano ali? Não dá para saber. Certamente Rostov é uma cidade que os russos têm usado para o esforço de guerra, né? Para apoiar o esforço de guerra russo. É um porto, não é um porto muito bom aqui, porque o mar de Azov ele é um mar muito raso, né? Não tem muita profundidade. Então navios de grande profundidade, grande calado, não conseguem chegar aqui em Rostov. É um porto, mas não é um porto assim tão importante. Os portos mais importantes da Rússia nessa região ficam nessa costa aqui, Novorossiysk, principalmente. Tuapse também é outro porto grande.
Bom, e então o primeiro foi acidente, com certeza, o segundo a gente não sabe, o terceiro a gente sabe que foi ataque ucraniano. Esse daqui foi o que aconteceu num local lá em Svatov, onde os russos tinham um conjunto de tropas ali, né? Seria nessas casas aqui na região de Svatov que foram atingidas por HIMARS ucranianos, né? Aqui ó, tem até o cara da plaquinha mostrando a destruição causada e coisa e tal. O pessoal mostrando aqui. É lógico que eles mostram isso aqui, dizendo, olha só que absurdo, os ucranianos atingiram civis e coisa e tal, mas não, a gente sabe que isso aqui era instalação militar mesmo. Tinha muita gente, muito soldado russo aqui, e isso foi exterminado nesse ataque. Excelente. Excelente ataque. Bom, lá na Rússia, esse vídeo está causando muita complicação, muita discussão, né? A gente falou sobre isso ontem, né? Então, os soldados desse pelotão, desse batalhão, ontem o Dmitry falou aqui que eles seriam alguns mobilizados e convictos, prisioneiros. Né? O exército russo também está imitando o grupo Wagner e tem ido em prisões russas e oferecido aquela história de você luta 6 meses na Ucrânia e depois você está livre, você cumpriu sua pena, né? Enfim, mas depois a gente descobriu que não tem presos nesse daqui, só mobilizados mesmo, e mobilizados com experiência militar anterior, ou seja, embora não chegue a ser uma tropa de elite russa, não chegue a ser um pelotão das melhores tropas russas, está acima da média. Porque você tem lá na Rússia muito prisioneiro sendo mandado para carne de bucha de canhão mesmo, para o moedor de carne mesmo, e você tem muito mobilizado sem experiência militar. Então é aquela pessoa que é mais crua ainda da coisa. Então esse pessoal aqui está acima da média na escala do exército russo, né? E a gente falou sobre esse vídeo ontem, não vale a pena repetir tudo, mas basicamente eles estão dizendo que o pessoal não deixa recuar, que o comandante coloca pessoas com armas na retaguarda, se alguém recuar, atira, e além disso o comandante estava cobrando dinheiro, ou seja, se você pagasse, se o pessoal se cotizasse e desse grana para o comandante, não era enviado para a linha de frente. Se você não pagar, você acaba sendo mandado imediatamente para a linha de frente. Enfim, estavam fazendo várias reclamações aqui, né? E esse tipo de reclamação de soldado é sempre algo que chama muito atenção. Primeiro porque tem gente que faz isso falso, tá? Eu já vi vídeos de soldados ucranianos reclamando disso daí também, e os caras falavam mal ucraniano, ou seja, na verdade não eram ucranianos, eram russos, fantasiados de ucranianos reclamando no vídeo, né? Mas, além disso, tem, assim, veja, existem uma quantidade enorme de soldados lá, ou seja, estamos falando de 200 mil, 300 mil soldados russos e ucranianos naquela região. É lógico que vai ter alguns casos particulares de problemas em qualquer exército. Então o pessoal fica muito nesse negócio assim, ficar reclamando é uma besteira, você está manchando a imagem do país sem ajudar nada, sem resolver nada. Um determinado blogger militar russo falou assim, quer ver, isso daí deve ser ucraniano se fazendo passar por russo. E falou, não, eu fiz uma busca dessas pessoas, porque deviam ser ucranianos, que estavam no vídeo dizendo que eram russos e coisa e tal, e que, né, são pagos para fazer essa propaganda contra a Rússia. E eu não vou escrever os nomes e sobrenomes dessas pessoas, mas a principal coisa é que eles são vivos e foram identificados como guerrilheiros russos mesmo, e não são todos da mesma região, mas de diferentes regiões, por exemplo, Arhangelsk, Kaliningrado, Rostov-on-Don, Rusk, e coisa e tal, e vários deles já serviram anteriormente no Exército, alguns são voluntários desde 2014, 2015, ou seja, o que ele fez foi, ao contrário de provar que eram ucranianos se fazendo passar por russo, ele acabou identificando os caras como russos mesmo, né? E é o pessoal do Greyzone, eles são ligados ao grupo Wagner, né? E daí levantou um monte de discussão lá, porque aí, ou seja, ficou atestado que são russos mesmo reclamando, e aí muita gente criticou esses caras, ficou criticando eles, porque aí depois, né, ele não botou o nome das pessoas aqui, mas aí outros foram atrás e já espalharam lá no espaço informacional russo o nome de todo mundo, a ligação do Facebook de lá, né, lá eles usam o VK, que é um Facebook de lá, já mandaram os links todos, todo mundo já sabe quem é que está nessa imagem, e aí tem muita gente criticando eles, né, por estar falando algo que no final das contas está sendo usado pelos ucranianos e coisa e tal, para dizer como a situação dos russos está ruim,
Mas, por outro lado, também dá para entender o que o cara está falando, né? Realmente é um absurdo um comandante que cobra para não te mandar para a linha de frente, né? Enfim. Essa é a grande discussão que está tendo lá na Rússia em cima desse vídeo aí. Muita gente a favor dos caras, dizendo que é um absurdo mesmo que está acontecendo, outros criticando eles por terem feito esse tipo de vídeo, e agora todo mundo sabe quem é cada pessoa. Realmente é meio assustador isso, né? E é lógico, isso dificulta a tarefa russa de recrutar voluntários. Os russos querem recrutar mais um monte de gente. O Putin está querendo evitar fazer uma mobilização forçada, mas eles estão prometendo uma série de recompensas para os soldados, inclusive essa daqui, ó. Estão prometendo $650 para cada quilômetro que eles conseguirem avançar na linha de frente. Se o pessoal que está lá na Ucrânia, nesse momento, estiver recebendo esse mesmo valor, né, eles provavelmente vão receber $0 aí pelos últimos meses, porque não avançaram nada, no final das contas, tirando o grupo Wagner, que avançou ali em Bakhmut. No resto da linha de frente não teve praticamente nada de avanço. Então é muito engraçada essa promessa russa aqui de pagar por quilômetro avançado, né? Dizem que foi alguma coisa desse tipo que acabou causando as tragédias ali em Vuhledar. Justamente os comandantes tinham algum tipo de incentivo monetário para conseguir avançar sobre a cidade. Quem conseguisse entrar em Vuhledar primeiro ganharia um prêmio ou coisa do gênero. E isso acabou fazendo com que eles se jogassem para tentar tomar a cidade de qualquer custo o mais rápido possível, antes dos coleguinhas. E daí isso pode ter sido um dos fatores que acabou causando a tragédia russa ali em Vuhledar. Os ucranianos trucidaram os russos ali que tentaram tomar a cidade já em 3 ocasiões diferentes, né? Enfim, tem que tomar cuidado com esse tipo de incentivo. Esse tipo de incentivo nem sempre retorna o resultado esperado. Mas, sendo russos fazendo isso, tomara que continuem dando incentivos errados o quanto mais melhor, né? Até acabarem com essa guerra de uma vez por todas. Bom, o Rafael Grossi, que é o chefe da IAEA, né, aquela instituição da ONU sobre energia atômica, disse que vai novamente a Zaporizhia porque, segundo ele, a situação está crítica. Os russos estão fazendo consertos e alterações nos reatores de forma arbitrária, né? E a gente falou sobre o último bombardeio de mísseis russos na Ucrânia, que destruiu a linha que alimentava a Zaporizhia. Então a usina ela tem que ser desligada, mas ela não pode ficar sem energia elétrica, porque precisa refrigerar o combustível do urânio, né? Então é realmente uma preocupação a mais essa situação lá na usina nuclear de Enerhodar, né? Bom, outra situação preocupante está acontecendo em Melitopol. A gente já falou aqui de vários casos dos partizãos lá em Melitopol que atacam os colaboradores. Não é só em Melitopol, Nova Kakhovka, em vários lugares ali tem grupos de civis ucranianos que fazem pequenos atentados contra os russos ali, né? Parece que tem mais de 500 cidadãos lá de Melitopol em câmaras de tortura, principalmente depois que teve mais alguns ataques com sucesso por lá, ou seja, os russos estão aumentando a repressão ali na região, o que é ótimo, o que significa que o povo ucraniano de lá vai receber de braços abertos os ucranianos quando eles forem libertar Melitopol, né? E, lógico, não adianta nada fazer isso, a questão toda é que os russos estão numa posição errada, eles são invasores, eles são ocupantes, não tem nenhuma justificativa ética, moral ou de qualquer tipo para eles estarem ali, então não vai acabar isso daí, vai continuar o pessoal protestando sempre que possível, né? Bom, e uma notícia positiva, os ucranianos retomaram isso daqui, que é uma antiga base de mísseis, um antigo complexo de mísseis, que já está destruído há muito tempo, não tem mais nada ali, mas de qualquer forma é uma posição defensiva que fica no nordeste de Vezeli. É que tem tanta cidade com o mesmo nome lá na Ucrânia que é melhor você ver realmente pela coordenada. E pela coordenada a gente sabe que é aqui, ó, essa região que eles estão falando. E repara onde é que é isso, né? É bem aqui do lado de Optine e ao sul de Avdiivka, ou seja, a gente está falando aqui, ó, da região de Avdiivka, de algo aqui, ó, é bem aqui nessa região, ou seja, mostra que esse exagero vermelho que tem aqui nessa região realmente não corresponde à realidade, né? É muito mais frágil isso daqui, os ucranianos conseguem retomar com muita facilidade. E, inclusive, aqui em Avdiivka, esse era um ponto que o pessoal estava fazendo, que os russos e ucranianos estavam lutando aqui nessa região, coisa e tal, e de repente os russos conseguiram avançar bastante coisa,
mas que muita gente estava dizendo que era quase como se os ucranianos estivessem deixando os russos avançar um pouco aqui, né? E ficou na dúvida esse tipo de coisa. É lógico que os russos queriam avançar, eles querem cercar a Avdiivka, né? Querem conseguir cercar aqui a coisa toda. Isso levantou alguns questionamentos aqui. E a gente vai ver mais adiante que tem um pessoal discutindo o porquê de aqui em Bakhmut, mais ao norte, os ucranianos não terem abandonado a cidade. Já estava mais do que na hora de abandonar a cidade. Não tem nenhuma utilidade estratégica aquela cidade. Por que os ucranianos continuaram ali, né? E é bem interessante o que eles falam. Bom, antes da gente falar sobre isso, aqui tem um vídeo que os russos fizeram, dizendo que conquistaram uma grande fábrica de metais ali, uma grande metalúrgica ali. E o pessoal está dizendo aqui que é a Azon, né? A Azon é essa região aqui, ó, essa grande siderúrgica que tem aqui, essa metalúrgica que tem aqui em Bakhmut, e de fato uma parte dela foi tomada, tá? Agora, não foi tomada toda ela, tá? O que os russos podem ter pego é um dos armazéns que tem lá, uma das partes que tem lá. O grosso dela ainda está em disputa e continua em disputa com idas e vindas, né? Mas aquele negócio, você fica pensando, por que os ucranianos estão defendendo isso daqui? Não faz sentido nenhum, né? Podia sair de uma vez e coisa e tal. Mas a história toda é justamente a questão das baixas que eles causam, né? Ou seja, o atrito que os ucranianos conseguem com isso daqui. Aqui o Wall Street Journal diz que as linhas de frente ali em Bakhmut parecem que estão se estabilizando. Foi o que a gente falou ontem, né? Na verdade, quem falou isso foi o Zaluzhny, né? O general ucraniano. E a questão toda é justamente, eles falam aqui que isso acabou, os russos acabaram perdendo muito pessoal ali tentando tomar Bakhmut, mas os ucranianos tomaram também. Então tem todo esse questionamento sobre, será que valeu a pena mesmo? Será que o grupo Wagner perder 10 prisioneiros, né, 10 caras com pouco treinamento, e o ucraniano perder um cara, mas é um cara que tem um treinamento militar, né? Será que realmente vale a pena essa troca, né? E até se você considerar população por população, a população da Rússia é 3 vezes maior do que a da Ucrânia. Então seria um problema essa conta matemática simples aí, mesmo que estivessem morrendo 5 russos para cada ucraniano, como era a conta sendo feita pela OTAN, ou 7 russos para cada ucraniano, como era a conta feita pela Ucrânia, né? E a gente chegou a discutir isso também algumas vezes, né? O pessoal falando, não, porque, poxa, ok, eles estão conseguindo fazer a atrição, conseguindo matar os russos, mas está cada vez mais difícil, porque uma vez que a situação não é mais favorável, né? Quando você tem uma posição defensiva favorável, é tranquilo você ficar matando o inimigo acaba tendo que perder muita gente para avançar qualquer coisa. Mas o fato é que a situação aqui já não é mais tão favorável assim, né? Os ucranianos já estão aqui num aperto e coisa e tal, e continuam lutando ali. E aí isso é sempre uma questão, chegou durante um tempo o pessoal a criticar muito o general Syrskyi, porque ele estava justamente insistindo em manter Bakhmut, e ficou essa dúvida, ficou esse questionamento, e enfim, surgiram agora 2 textos que falam sobre esse tipo de situação. Um deles é do Philip O'Brien, em que ele fala justamente sobre isso, por a defesa da defesa de Bakhmut, ou seja, por que os ucranianos deveriam mesmo manter a defesa lá em Bakhmut. E o que ele passa aqui, em parte, é justamente o que a gente já tinha falado aqui, o meu argumento para isso, que é simplesmente os ucranianos, o alto comando ucraniano, os generais ucranianos, eles têm muito mais informação do que a gente tem, então você presume que eles iriam tomar a decisão correta. A verdade é essa, né? Muita gente tem essa impressão que as outras pessoas pensam errado, que a lógica das pessoas está errada, que elas estão raciocinando mal, mas na verdade o que geralmente acontece é que as pessoas têm um outro conjunto de informações que elas estão submetidas diferente do seu, e por isso que elas tomam a decisão diferente da sua. A lógica é a mesma. A lógica para todas as pessoas é a mesma, todas as pessoas pensam de forma muito parecida. O que muda é a informação que a pessoa tem para tomar a decisão. E você só pode imaginar que eles têm muito mais informações do que a gente. Por mais que a internet tenha trazido uma revolução nesse aspecto, hoje em dia a gente vê muita informação, muito mais informação. É impressionante, você vê aqui brigas, né, lutas que aconteceram no mesmo dia, a gente já está noticiando aqui no dia seguinte. Enfim, é muito rápido, é muita informação que a gente tem com essa guerra. Mas isso ainda é menos do que tem a informação estruturada do exército ucraniano,
e da OTAN. Então, tanto o exército ucraniano tem uma capacidade grande de pegar informações, como a própria OTAN, de forma que eles tomam decisões com base em coisas muito mais sólidas do que você pode pensar. É realmente uma ilusão achar que a gente que está acompanhando a guerra vai ter uma decisão melhor do que os caras que estão lá fazendo a coisa diretamente, né? Não quer dizer que eles vão acertar sempre, lógico, né? A guerra sempre envolve risco, sempre você tem risco de um lado e risco do outro, não existe decisão certa numa guerra, mas eles estão muito mais capacitados para tomarem essa decisão do que qualquer outra situação. Mas eu achei muito interessante a opinião aqui do Anders Puck Nielsen, que é um especialista militar lá da Dinamarca, e ele tem um canal em inglês e coisa e tal, ele estava explicando aqui o que ele acha que é o motivo mais apropriado para isso daí. De novo, ele fala a mesma coisa que o Phillips O'Brien, que é, os ucranianos têm as informações, eles sabem o que estão tomando a decisão, então a decisão deve ser a correta. E pensando desse jeito, por que pode ser essa a decisão correta? O que os ucranianos viram para manter Bakhmut ao invés de abandonar a cidade? E a questão toda é a seguinte, a estratégia ucraniana em Bakhmut, todo mundo sabe, é desgastar as tropas russas, é atritar, é matar muitos russos. Os ucranianos querem desgastar as tropas russas justamente porque planejam uma contraofensiva, e essa contraofensiva vai ter muito mais sucesso se ela encontrar tropas menos recheadas, né, vamos colocar assim, com menos gente. Quanto mais russos eles matarem agora, mesmo que sejam russos desqualificados, russos que não tenham muita capacidade, é um russo a menos que eles vão ter que enfrentar quando fizerem a contraofensiva. Então a ideia dos ucranianos é justamente fazer o atrito, atritar, brigar com os russos em posição que os russos avancem. Por quê? Porque a gente sabe, isso é um padrão, né? Quem avança tipicamente perde mais soldados do que quem defende está numa posição privilegiada, então eles querem que os russos continuem tentando avançar e com isso morrendo em grandes quantidades. Essa é a estratégia ucraniana no final das contas. E qual que era o medo dos ucranianos nessa história toda? Que Bakhmut se tornou uma cidade muito simbólica. Vamos supor que os ucranianos saiam daqui e estabeleçam a defesa em Chassivyar. Era perfeitamente razoável imaginar que os russos iriam tomar Bakhmut, iam fazer um carnaval na mídia com isso, não, tomamos Bakhmut, não sei o que lá, avançamos, conseguimos e coisa e tal. Embora Bakhmut não tenha nenhum valor estratégico, o que acontecer depois disso? O próprio Prigozhin, né, o líder lá do grupo Wagner, falou que depois de Bakhmut eles iriam fazer uma pausa, iriam reestruturar as forças do grupo Wagner e coisa e tal. Então esse era o problema. Depois de tomar Bakhmut, muito provavelmente as tropas russas iriam fazer uma espécie de vamos fazer um reagrupamento, vamos reajustar. Agora que a gente ganhou, avançamos, conseguimos tomar Bakhmut, podemos comemorar e podemos agora ir para a retaguarda e reagrupar e preparar as tropas. E os ucranianos não querem isso, eles querem que os russos continuem atacando, justamente porque eles conseguem dessa forma diminuir a quantidade de russos, conseguem atritar os russos. Então por isso defender Bakhmut ficou tão importante, mesmo que o nível de atrito que eles consigam, mesmo que eles não estejam conseguindo matar mais tantos russos por ucraniano quanto estavam antes, ainda é fundamental manter Bakhmut para manter os russos brigando. Repara que com isso os ucranianos conseguiram manter os russos brigando por mais o mês de março todo. Estamos no finalzinho de março e agora que os russos estão começando a enfraquecer, a parar de tentar atacar, porque já estão no limite deles, né? Então, se os ucranianos tivessem lá no final de fevereiro, como muita gente falou, né, lá no final de fevereiro, entregue Bakhmut, o que eles teriam feito? Teriam feito a comemoração, reagrupamento e coisa e tal, e parariam de tentar avançar, ou seja, não dariam a oportunidade aos ucranianos de ficar matando o russo esse tempo todo. Então essa é a questão. Mesmo que o fator não seja tão bom, ainda valia a pena manter Bakhmut para evitar que os russos entrassem num reagrupamento, numa restauração de tropas e se preparassem para a contraofensiva, né? Enquanto eles não tomam Bakhmut, eles não têm essa alternativa, porque se eles recuarem agora, não, vamos fazer um reagrupamento agora, vai ficar parecendo derrota para eles. Eles não vão parar, né? Eu acho que ele matou essa charada, o Anders Puck Nielsen. Quem quiser no canal dele, é o nome dele aqui, ó, bem interessante as colocações que ele fez.
Ele não libera muitos vídeos, não. Até muito de vez em quando que ele libera um vídeo, mas realmente eu achei o ponto que ele fez bastante interessante, né? Bom, só para complementar a linha de frente, eu já adianto para vocês que não teve nenhuma outra grande novidade aqui. Bakhmut continua a mesma situação, os russos avançaram um pouco ao sul, avançaram um pouco ao norte, mas também nada significativo. No flanco aqui, os russos continuam tentando tomar Orihovo-Vasilivka e não conseguem, e também avançar aqui para oeste também não conseguem. Aqui na região de Soledar, mais ao norte, ele está falando aqui, ó, dessa região aqui, ó, Fedorivka e Rozdolivka, que são essas duas cidades aqui, também os russos tentam avançar aqui para tentar atingir Siversk, mas também já há muito tempo que eles tentam e não conseguem, e o que aconteceu recentemente é que nas últimas 48, 72 horas não teve nenhuma tentativa de avanço russo ali. Eu acho que eles desistiram de fato disso dali, né? Então, fora isso, não teve nenhuma grande novidade, tirando esses pontos que a gente mencionou aqui, né? A Azon aqui em Bakhmut e lá aquele complexo de mísseis em Avdiivka. O Instituto para o Estudo da Guerra foca a análise dele aqui na entrevista do Putin, que a gente vai falar daqui a pouco, que é justamente sobre a produção de tanques e coisa e tal, que a Rússia agora vai reativar o seu complexo militar e vai produzir 1.600 tanques por ano, e o Ocidente pode mandar 400 tanques para a Ucrânia, que não vai fazer diferença, que a gente vai produzir 1.600 por ano e coisa e tal, e não vão. Enfim, e também mais adiante ele fala sobre a questão de colocar armas nucleares táticas em Belarus no dia 1º de julho. Isso daí, na verdade, é só mais uma etapa dessa escalação nuclear, desse negócio. O Putin sempre faz isso, mas enfim. Eles colocam que ele continua, o risco de realmente chegar numa guerra nuclear continua extremamente baixo, né? O Putin já planejava colocar armas nucleares em Belarus bem antes de 2022 e escolheu esse momento só pela questão informacional, para fazer propaganda. Tentar colocar de novo o mundo naquela história. Se o Ocidente ficar ajudando a Ucrânia, vai ter guerra nuclear e coisa e tal. Não vai ter. Não vai ter guerra nuclear. É só que isso é a única cartada que restou ao Putin, né? Antes da gente chegar na entrevista do Putin lá, que ele falou aquelas coisas todas, vamos falar primeiro de um outro absurdo que aconteceu ontem, do vazamento de alguns documentos do FSB que confirmam que o Putin planejava estabelecer campos de concentração na Ucrânia e um terror de casa a casa, ou seja, o FSB iria entrar em Kiev, em cada casa de Kiev, para tentar pegar ucranianos e coisa e tal, e separar o pessoal que é favorável à Rússia do pessoal favorável à Ucrânia, e, enfim, estabelecer um reino de total terror na Ucrânia. Era o plano original do Putin na invasão dele, né? A gente vê agora como foi importante a Batalha de Kiev, né? Porque, de fato, o plano russo quase funcionou, né? Se os ucranianos não conseguem reter Hostomel por mais algumas horas, se a defesa de Kiev aqui na região não consegue segurar os russos aqui na região, isso iria acabar acontecendo, né? E aí o plano do Putin daria certo, eles tomariam Kiev, e daí é possível imaginar que o resto do exército ucraniano se desmanchasse, sem o centro de comando, né? E lembra, naquela época eles não tinham armas ocidentais, não tinham preparação, foram pegos meio de surpresa. Então, assim, foi realmente quase que um milagre o fato de que os ucranianos conseguiram bolar um plano e segurar as tropas russas, que eram massivas, eram muitas tropas russas vindo aqui, conseguiram segurar e proteger Kiev, né? Isso daqui, segundo diz o John Spencer, é um mapa usado de fato no planejamento pelo pessoal que estava ali, né? É realmente curiosa aqui a imagem que eles fazem aqui dos vários batalhões, das várias armas que estavam sendo usadas aqui, né? Parece que a parte mais escura eram os ucranianos, né, fazendo a defesa da cidade, e aqui as tropas do inimigo aqui, que chegaram realmente bem perto de Kiev, né? E, muito importante lembrar, fazem exatamente um ano da vitória ucraniana na Batalha de Kiev. Foi justamente no dia 26 de março, há um ano atrás, que os russos anunciaram que iriam sair do norte da Ucrânia, ou seja, perderam completamente a Batalha de Kiev, e não foi nenhum gesto de boa vontade. Como a gente falou nos vídeos da época, os ucranianos estavam avançando, já estavam cercando, ou seja, os russos saíram porque tinham que sair, porque seria muito pior para eles se continuassem insistindo
aqui no norte da Ucrânia, né? Não teve gesto de boa vontade nenhum. Um ano da grande vitória ucraniana no norte. Mas a coisa mudou, né? Os ucranianos conseguiram repelir os russos lá em Kiev, conseguiram segurar os avanços deles em outros lugares e até retomar muita coisa. E aí agora o Putin está altamente chateado porque o Ocidente continua mandando ajuda para a Ucrânia e eles estão se vendo agora na situação de que a ofensiva de inverno deles não funcionou, não conseguiram avançar nada e sabem que vai vir uma contraofensiva ucraniana muito forte agora, com muitas armas ocidentais. E daí, aqui tem um videozinho engraçadinho de um tanque russo que acaba sendo destruído por um Javelin, mas o Putin falou que não tem problema porque eles já vão usar várias outras armas que eles não usaram ainda, como por exemplo o T-54, T-34, catapultas e coisa e tal, né? O pessoal tá fazendo brincadeira aqui. Mas o fato é que foi justamente isso que o Putin falou na entrevista que ele deu ontem lá para uma rede de televisão lá. Aqui é a RIA Novosti, que é uma revista russa, né? Tá falando aqui a íntegra da entrevista e coisa e tal, e como é um absurdo que os Estados Unidos estão mandando tanques, e ele fala da munição de urânio depletado como se fosse uma coisa assim. Urânio depletado é um pouco melhor do que tungstênio, né, em munição para perfuração de tanque, mas não tem nada demais, não tem nada de nuclear, não tem nada de diferente. E daí, mas lógico, né, a propaganda russa não, porque isso pode causar, pode gerar problemas de câncer nas pessoas e coisa e tal. Olha só, se você for atingido por uma munição de urânio depletado, se você não morreu ali no momento que você foi atingido, você já está com sorte, meu amigo. A arma é para matar as pessoas mesmo, não tem esse negócio não. Enfim, e a radiação do urânio em si é muito pequena para causar danos à população civil ou a outras pessoas. Enfim, é claramente caso de propaganda, a gente já falou sobre isso, não tem lógica nenhuma esse negócio de criticar o urânio depletado ou urânio empobrecido, como algumas pessoas dizem. Eu não sei, eu procurei, tá? Tanta gente criticou por eu estar falando urânio depletado, que eu procurei no dicionário e tinha sim, é um neologismo, é verdade, é uma espécie de palavra emprestada do inglês, mas já está nos dicionários de português, então com o sentido correto. Parece que é muito usada também em termos de biologia, medicina e coisa e tal. Então depletado existe sim, né? Enfim. E se vocês sabem, né, eu sou da área de informática, então o que eu mais estou acostumado a fazer é ver palavra em inglês sendo usada em português, eu não sinto nenhum problema com isso, para mim é até melhor. Enfim, fez essa reclamação toda aqui, mas o que chamou a atenção foram as outras coisas que ele falou ao longo dessa entrevista, né? Essa parte do urânio a gente já sabia. A primeira coisa que eles dizem é o seguinte, a Ucrânia está usando 5.000 cartuchos por dia de artilharia, né? E os Estados Unidos faz apenas 14 ou 15 mil por mês. Então essa conta não fecha, vai acabar a munição, né? Ele esquece de avisar que isso também vai acabar a munição para a Rússia da mesma forma, né? E como a gente viu, tanto os Estados Unidos quanto a Europa já estão ampliando as suas fábricas de munição para atender essa necessidade. E, segundo ele disse, a defesa russa vai produzir 3 vezes mais munição do que o Ocidente consegue suprir para a Ucrânia. Pode ser que sim, talvez ele consiga, né? E além disso, enquanto o Ocidente manda 400 tanques para a Ucrânia, a Rússia vai produzir mais de 1.600 tanques. E é aí que tem esse problema, né? Porque, como lembra o David Dee, aqui o David Dee é um militar aposentado americano, né? E ele fala aqui que, olha só, nos últimos 20 anos, a produção média de tanques russos foi de 19 tanques por ano. E não estou contando o T-14 Armata, que não teve nada, né? Ou seja, foi muito pequena a produção de tanques. Ah, mas a Rússia vende tanques para a Índia, vende tanques para a África, não sei o que lá. Tem fábricas de tanques fora da Rússia que fazem os tanques russos sob licença. Mas na Rússia mesmo, a produção na Rússia é muito pequena no final das contas. Por quê? Porque a Rússia, quando terminou a União Soviética, tinha um estoque enorme de tanques, acabou ficando meio que não produzindo tanta coisa. Eles podem chegar a produzir 1.600 tanques por ano, como eles estão dizendo aqui? Até pode, né? Eles têm fábrica para isso, têm capacidade, mas a verdade é que é pouco provável isso daí. E também, como diz o Defimon, vão ser 1.600 tanques sem dispositivos ópticos e eletrônicos, porque a Rússia não consegue isso devido às sanções, né? Enfim, o Putin está ameaçando, dizendo que não, que a gente vai produzir muito. Munição, eu acho que eles são capazes de produzir mesmo. Munição, eles devem ter indústria para fazer isso. Não vai ser fácil, tá? Porque reativar essas indústrias
é complicado, mas pode ser que eles consigam. Agora, os tanques, eu duvido muito, né? E a outra coisa é a seguinte, né? Tem tanques e tanques, né? Como a gente viu, os russos já estão usando tanques T-55, que é coisa muito velha, né? Hoje em dia seria considerado totalmente obsoleto. E produzir 1.600 desse tipo de tanque não vai ajudar muita coisa em face de um Challenger ou de um Abrams, que realmente tem uma capacidade muito maior no final das contas, né? Outra coisa é que a Rússia, e esse é o ponto que o pessoal está falando mais nessa entrevista, é justamente que o Putin falou que vai colocar armas nucleares, mais especificamente mísseis nucleares táticos em Belarus, né? E aí pronto, entrou a engrenagem da máquina de propaganda russa. Você já está vendo os russetes aqui no Brasil, tá vendo? A OTAN vai causar o fim do mundo, não sei o que lá, como se a OTAN tivesse culpa de alguma coisa. Quem tem culpa é a Rússia, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, a OTAN não tem nada a ver com isso. E depois não vai acontecer esse negócio. A gente já explicou por que o Putin usa essa carta de ameaça nuclear todas as vezes, mas na verdade não vai fazer nada, né? E tem gente falando também que que a OTAN agora vai ter que responder, a OTAN vai ter que falar alguma coisa, e sinceramente, eu não sei, eu não sou OTAN, não tenho como saber o que vai acontecer, mas eu acho que eles não vão fazer nada drástico. Vão condenar a Rússia, evidentemente, a Rússia está ferindo o Tratado de Não Proliferação Nuclear com essa ação, mas vai ser essa reclamação e talvez eles mandem mais armas para a Ucrânia e vai ficar por isso mesmo. Por quê? Porque isso não é nenhuma novidade. Olha só, a primeira coisa isso aqui ó, é um artigo de 2018, explicando como Rússia mandou armas nucleares para Kaliningrado. Kaliningrado, vocês sabem, é essa parte aqui, é um pedacinho da Rússia desligado do território russo, mas aqui é a Rússia, e tem armas nucleares aqui. Então, para pensar, que diferença faz ter armas nucleares aqui em Belarus e ter aqui na Rússia? Uma coisa que ele não deixou claro nessa história é quem iria comandar essas armas nucleares, porque faz uma diferença enorme. Você pode entender que, se você for colocar armas nucleares aqui em Belarus e dar o controle dessas armas para o Lukashenko, isso representa um risco sim, porque o Lukashenko é maluco, né? Mas eu duvido que os russos vão entregar essas armas para o Lukashenko, até porque existe o risco do Lukashenko usar elas contra a Rússia. Então eu não acredito que eles vão fazer isso. Eles provavelmente vão fazer uma base lá em Belarus, mas os russos vão continuar controlando. Então que diferença tem de Belarus para Kaliningrado, né? Não tem diferença nenhuma, não muda nada no final das contas em termos de posicionamento nuclear, né? E olha só, aqui ó, 27 de fevereiro de 2022 foi quando foi a votação em Belarus para permitir que a Rússia colocasse armas nucleares em Belarus. Isso foi ano passado, em fevereiro do ano passado, dias depois da invasão russa da Ucrânia, né? E aqui, ó, no dia 21 de dezembro, quando o Putin fez uma visita lá a Minsk, aparentemente foi nesse momento que eles combinaram esse negócio. Ou seja, isso não é novidade nenhuma, a OTAN já está sabendo disso há muito tempo, não faz nenhuma grande diferença em termos de estratégia. De novo, muito pouco provável que eles vão deixar esses mísseis na mão do Lukashenko, vai ser uma base russa ali controlada pelos russos. Então não mudou nada, é só mais uma cartadinha do Putin, mais um choro de perdedor dele, que a única coisa que ele sabe fazer nessas horas é falar, olha, vou acabar com o mundo, hein? Vou usar arma nuclear, hein? Mas não vai nada, não tem essa possibilidade, né? Enfim, ou seja, isso não é nem novidade, nem muda nada. Então eu não acho que a OTAN vai fazer grandes coisas disso daí, vai condenar a Rússia, evidentemente, talvez mande mais armas para a Ucrânia, e vai ficar nisso daí, né? Tem gente falando, não, que a OTAN vai botar armas na Polônia e não sei o que lá. Que diferença vai fazer? Já tem Kaliningrado? Que diferença? Outra coisa também, essas armas todas, esses mísseis todos têm alcances muito maiores, meio que não faz grandes diferenças, né? Foi-se a época que os mísseis precisavam estar em Cuba para atingir os Estados Unidos. Hoje em dia os mísseis de qualquer lugar atingem os Estados Unidos sem problema nenhum, né? Enfim, estão fazendo um escarcéu em cima disso daqui, principalmente porque é a ideia da propaganda russa de causar o medo nas pessoas de uma guerra nuclear, mas não tem nada de significativo nisso. Bom, outra coisa que o pessoal está falando também, o David Dieter falando aqui também, que muita gente está falando sobre, não, quando a China começar a ajudar a Rússia, aí pronto, aí a Ucrânia acaba, não sei o que lá. E ele fala aqui que não tem indicação disso não. A maior empresa de transporte marítimo lá da China, na verdade, anunciou que não vai mais mandar containers para a Rússia, justamente para evitar sanções secundárias, né? A China
proibiu a manutenção de aeronaves russas na China. A mesma coisa que a Turquia fez. Por que isso? Para evitar sanções secundárias, né? A China baniu cartão de crédito russo na China. Se recusou a mandar essa última visita do Xi Jinping. O Putin esperava que ele mandasse pelo menos o que eles chamam de dual use machines, ou seja, máquinas de duplo uso, coisas que podem ser usadas numa guerra e coisa e tal, e ela se recusou a mandar mesmo isso. E, enfim, mandou no final das contas, a única arma que parece ter ido foram 1000 AR-15 semi-automáticas. Isso não quer dizer absolutamente nada no final, né? Enfim, um monte de informações aqui sobre... A China bloqueou a Coreia do Norte de mandar armas para a Rússia, proibiu a Coreia do Norte de mandar armas para a Rússia, por aquilo que a gente falou. A China não tem nenhum interesse na vitória russa sobre a Ucrânia. A China quer que a guerra acabe rápido para voltar à economia e ela se livrar desse negócio, né? A Rússia tá piorando a situação. É lógico, ela não quer se indispor com a Rússia, mas a verdade é que a Rússia nesse momento não tem alternativa. O que a China quiser, a Rússia vai fazer, né? Tanto que dizem também que o Xi Jinping foi embora da Rússia várias horas antes do previsto. Era previsto que ele ficasse o segundo dia inteiro lá na Rússia antes de voltar para a China, mas eles não chegaram a nenhum acordo nesses termos, então Xi Jinping voltou até antes para não perder tempo com isso daí, né? Ou seja, essa ideia de que a China vai ajudar a Rússia, não vai não. E olha só, teve mais notícia aqui. O Xi Jinping rechaçou o uso de gás russo e limitou o apoio chinês à aventura bélica de Putin na Ucrânia. Como a gente disse, não é interesse da China ajudar a Rússia. A China quer que a guerra acabe. O Xi Jinping foi lá numa de tentar convencer o Putin a parar a guerra, a fazer a paz. É aquilo que a gente falou, ele tinha um plano de paz e coisa e tal. A imprensa chinesa só falava no plano de paz do Xi Jinping. A imprensa russa só falava no Xi Jinping ajudando com armas a Rússia. E aparentemente nem o gasoduto, o Poder da Sibéria, que é um gasoduto que o Putin queria, o financiamento chinês para a construção desse gasoduto, nem isso ele conseguiu no final das contas, né? Para o Putin ver o quanto que ele perdeu. A Europa financiou os gasodutos todos entre a Rússia e a Europa, e olha o problema que isso deu para a Europa, né? Acabou perdendo tudo. Talvez por isso que a China não quis fazer negócio com a Rússia. Vou financiar um gasoduto para você me vender gás barato, para eu ficar dependente de você, e depois amanhã vai ter uma guerra qualquer, você vai ameaçar cortar o meu gás. Melhor não, né? O Putin colocou a Rússia nesse tipo de problema. Bom, uma outra curiosidade, mas isso aqui era esperado, né? Porque cada vez mais russas viajam ao Brasil para dar à luz. É o mesmo motivo pelo qual elas viajam para a Argentina, a gente já falou sobre isso. Aqui no Brasil também, você nasceu no Brasil, você é brasileiro, então o filho já tem automaticamente dupla cidadania, como brasileiro e russo, porque é filho de pais russos. Então eles veem isso como uma opção, né? As russas veem isso como uma opção. E além do que, se elas quiserem, elas ficam aqui no Brasil um ano. Depois que você tem um filho brasileiro, você pode morar no Brasil, você tem o direito de morar no Brasil. Depois de um ano morando no Brasil, você pode requerer a naturalização, ou seja, ganhar um passaporte brasileiro. Então, isso é uma coisa que muitos russos têm feito. Tem feito muito na Argentina, mas por uma questão de clima lá ser mais similar ao da Rússia e coisa e tal. E aqui no Brasil, adivinha, a maior parte vai para Florianópolis, justamente lá no sul do Brasil também, onde também tem um clima um pouco mais compatível, né? Embora seja, né, o pessoal vê, o inverno nosso aqui é verão para eles lá, né? A verdade é essa. Mas enfim, tem vindo muito para o Brasil também para dar à luz aqui, né? E por último, um problema aqui para o Brasil. Vocês lembram daquele Sergei Cheskarov, que era um russo que se fez passar por brasileiro, então ele esteve aqui no Brasil, ele morou no Brasil muito tempo, era um espião russo, e daí daqui ele tentou uma vaga no Tribunal Penal Internacional, ele ia ser estagiário lá, só que foi descoberto como um agente do FSB, na verdade, desculpa, um agente da GRU, né, que é o Serviço Secreto Russo, e no final das contas ele foi preso, ele está preso lá em Brasília, lá na Papuda, e o que aconteceu com isso? A Rússia fez um pedido de extradição para o Brasil. E o Brasil está aceitando, porque, né, por tradição, se o país da naturalidade do prisioneiro pede a extradição, se estiver cumprindo todos os acordos, essa extradição é feita, né, para ele cumprir pena
lá na Rússia. Curiosamente, o Brasil coloca como objeção apenas que ele não pode ter penas piores do que aqui no Brasil. Então, se, por exemplo, o crime que ele cometeu aqui no Brasil tem pena de 10 anos e lá na Rússia tem 20 anos de pena, a Rússia tem que aceitar que ele só vai ficar 10 anos preso. Só que qual que é o erro dessa história? O erro dessa história é que esse cara é um espião russo. Então, se ele for lá para a Rússia, ele vai ser imediatamente perdoado, né? A Rússia quer trazer o espião dela de volta. Não quer punir o cara lá, né? Então, evidentemente, isso é um absurdo. Aí o Christo Grozev está falando aqui que, no final das contas, parece que os americanos criaram um processo lá também, criaram um inquérito contra ele lá, justamente para poder fazer também o pedido ao Brasil pelo extradição dele. Então, muito em breve, o Brasil deve estar recebendo um outro pedido de extradição desse cara para os Estados Unidos, né? Então, porque realmente esse pedido de extradição russo está na cara que, pô, não pode fazer isso, o cara é espião russo. Não é que a Rússia planeje punir ele lá, não, a Rússia vai soltar ele. Enfim, vamos ver se isso daqui realmente funciona, se de fato os Estados Unidos mandam esse pedido de extradição para o Brasil, e vamos ver o que faz a justiça brasileira, né? Porque eu acho que tinha que extraditar ele para os Estados Unidos. O crime que ele cometeu foi muito maior do que aqui com o Brasil, de falsificação de documentos e coisa e tal, né? Tinha que mandar esse cara para ele ser punido adequadamente. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.